Sejam todos muito bem-vindos. O papo de hoje vai te mostrar que, na verdade, você quer escalar, tem que ser com inteligência. Não adianta ali só estar no digital por estar. Com certeza isso não vai te trazer um bom retorno. Mas eu não tenho propriedade para falar disso, então na minha frente aqui, o Diogo Olher, que é VP da Social Commerce. Muito bem-vindo. Obrigado, Paola. Obrigado, E-Commerce Brasil, por mais uma vez poder conversar com vocês. Vai ser um prazer discutir um pouco aqui sobre as novidades e estratégias do e-commerce. Vamos nessa, então. E ao lado do Diogo, temos também o Nicolas Nascimento, CSO. CSO? Isso. Ah, acertei, hein? Da Social Digital Commerce. Bem-vindo, Nicolas. Obrigado, ótimo estar de novo aqui com vocês e que seja um podcast rico aí de informações para os nossos ouvintes e telespectadores. É isso aí, com certeza vai ser, viu? Inclusive, eu quero, antes de mais nada, entender o que significa o modelo do clique ao crescimento. Legal. Eu vou começar falando um pouquinho porque eu acho que, em vez da gente criar um modelo, a gente acabou percebendo que nós trabalhávamos com um modelo diferente. Então, daí para frente, a gente começou a comunicá-lo e posicionar, né? A, a, a empresa ela é formada por fundadores, né? Eu sou um dos fundadores, né? O Ricardo, meu sócio, cofundador, e ela é formada por fundadores que vêm de mercados diferentes, de comércio exterior, de varejo. Eu já mais do digital, né? E sempre tive muito próximo da comunicação, como publicitário. Então, toda vez que nós fomos prestar algum tipo de serviço ou fomos entender o negócio do nosso cliente, a gente nunca conseguiu parar na estratégia do digital. A gente sempre procurou olhar o negócio como um todo, até para trazer as experiências que a gente já tinha, né, de comércio exterior, de digital, de varejo. E nesse meio tempo, né, a gente veio entendendo que a gente praticava já um pouco desse modelo, né, de não olhar só para o clique e não achar que o clique ele é o fim, mas sim que o clique ele é o começo, né? E dali para frente você tem uma série de estratégias que podem alavancar cada vez mais as vendas dos clientes e não somente em um canal, né, mas em vários canais. Com certeza. Inclusive, por que tantas marcas ainda operam sem a clareza do efeito, da causa e efeito entre mídia, funil e negócio, por exemplo? Acho que muitas vezes a indústria, e se a gente olha um pouquinho, volta alguns poucos anos para trás, a gente vê que surgiu aquele movimento de digitalização da indústria, de transformação digital. Então, veio primeiro meio que top-down, assim, temos que estar no digital. Como ninguém pensava muito, muitas vezes era muito queremos estar de qualquer forma. E aí foi muito aonde começou os nossos negócios e outros tantos concorrentes dentro do mercado, olhando para vamos tratar essa dor da indústria, vamos olhar para a indústria e tentar direcioná-los da melhor forma possível. E eu acho que é um pouco disso que a gente sempre fez e que a gente reforça muito agora. É olhar muito para qual é a dor, quais são as oportunidades de negócio para a indústria e não só vamos vender no marketplace ou vamos vender, vamos criar a sua lojinha própria, não. Qual é a estratégia muito maior que está por trás? O porquê a gente está fazendo isso? Então é aprofundar muito mais com os nossos clientes a raiz do porquê a gente está fazendo isso e trazer isso como estratégia para o negócio. Então, trazer muito da nossa experiência, da nossa bagagem, e é muito legal ter sócios justamente que vêm de diferentes mundos. E eu acho que essa complementariedade, trazer isso para o business é muito mais do que prestar só um serviço operacional ou um serviço de conectar num canal novo. É de fato olhar de forma estratégica para os nossos parceiros. Num geral, né? Exato. E existe uma sequência recomendada para atacar as frentes: tráfego, conversão e recompra? Eu acho que não existe uma fórmula mágica, né? Não dá para a gente dizer que existe uma fórmula mágica, né? Uma sequência ali certa, né? Mas o que com certeza tem que existir é estudo por trás, né? E aí é quando a gente fala um pouco de que quando a gente vai analisar o negócio do cliente, né? Eu não venho com a fórmula básica ali de, cara, vamos lançar uma loja digital boa. Então,
qual que é a sua verba de marketing? Sua verba é essa, então vamos começar pelo topo do funil, vamos fazer o tráfego, né, e trazer essas pessoas para sua loja, daí para frente vamos começar... Então, sim, já é o básico, a gente sabe que tá lá e ok, tem que ser feito. O que a gente olha, né, e o que eu acho que tem que realmente, que agrega valor no negócio, é você dar um passinho para trás, entender aonde, né, que está o seu negócio, aonde que está o momento do seu negócio, né, o que você pretende realmente vender, aonde está o seu público, e daí para frente você começar a criar as estratégias, que nem sempre partem do tráfego. Às vezes ela vai partir, por exemplo, de um branding ou de um awareness que você precisa gerar num evento físico ali de lançamento de um produto, e que não necessariamente ele começou pela forma de você trazer aquele público. Às vezes é uma oportunidade, né? Então você ter uma maleabilidade para entender o momento de atuar nisso, eu acho que garante né, você ser mais assertivo lá na frente. Hoje, com inteligência artificial, dados, tudo ali muito perto da gente, é possível a gente conseguir mudar de estratégia em tempo real? Com certeza, com certeza. Eu acho que um dos pontos mais importantes é você ter esses dados, essas informações de forma organizada. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, a gente tem muito dado, a gente tem muito dado, a gente tem muita informação. Tá, mas onde está esse dado? Onde está essa informação? Então, se ela não estiver organizada, de fato, a tomada de decisão fica muito complexa. Então, uma das coisas que a gente tem quase que como centro ali do nosso negócio é ter esse dado muito organizado, para que isso torne a tomada de decisão muito mais simples e muito mais eficaz. Então, esses dados em tempo real, eles ajudam muito a gente a tomar as decisões e guiar muito o negócio para onde a gente entende que faz mais sentido. E, na verdade, assim, é poder ajudar os nossos clientes a guiar esse negócio. Porque a tomada de decisão, ela nunca vai estar sempre na nossa mão. A gente vai sempre abrir os olhos ali dos nossos clientes para qual que é o caminho que a gente indica e por onde a gente acredita que faça mais sentido estar. Então, isso obviamente no digital, a questão do dado ela é muito mais relevante, ela é muito mais presente. E aí quando a gente vai para pontos físicos, e aí esse é um dos grandes desafios também, é a gente conseguir levar tecnologia para pontos físicos, e esse é um dos pontos em que a gente tem investido bastante, tem trazido bastante tecnologia para experiências físicas, de forma que a gente consiga também extrair dados e cruzar isso com o mundo físico. E aí acho que esse é um desafio que a gente está conseguindo trazer para diversas marcas. Então, por exemplo, nós temos algumas marcas de influenciadoras que nasceram digital, que sempre tiveram dentro do mundo digital, e cada vez mais elas estão entendendo que precisam também estar no físico. Precisam abrir suas pop-up stores, seus quiosques ali em grandes shoppings, em centros urbanos, em locais de grande movimento, para também ter uma conexão que elas nunca tiveram. Era uma conexão que nasceu no digital, que até então sempre foi digital, mas que a experiência física começa a abrir até novas portas em termos de portfólio, em termos de estratégia. É um mundo novo que a gente consegue trazer para algumas marcas ali que sempre foram nativas digitais. Interessante você falar isso. A gente no comecinho ali, né? Até começo de Black Friday, faz uns 10 anos atrás. O físico vai ser substituído pelo online. Aí esse papo durou pouco também, porque é tanta mudança que acontece no mercado que, mas será? Eu acho que não. Aí veio a pandemia. Não, vai acabar o físico. Não vai acabar. Aí volta as pessoas querendo realmente ir para sair de casa e ir lá pro físico. E aí a gente entende que existe um digital ali que, se não conversa, você não consegue entender, porque às vezes é o mesmo cliente que vai lá, pesquisa no digital e vai ter a experiência no físico, e às vezes ela volta e fecha no digital, ou o contrário, vou ir lá, experimento e fecho no físico, enfim. E a gente tem que entender essa jornada nada coerente, muitas vezes, do consumidor. Qual que é o maior desafio para vocês justamente entender que a variante desse mesmo consumidor é extremamente diversa? Os dados, a gente continua aqui olhando para dados nesse caso, né? E quando eu falo de dados, no sentido de entender realmente como esse cliente se relaciona com a sua marca em cada um desses canais, né? Eu costumo falar bastante para o pessoal lá na empresa, né? Para o time de digital. Gente, a gente tem que separar as coisas. Vender em multicanais não significa que a gente tenha uma estratégia omnichannel, né? Então, o grande desafio, muitas das vezes, é a gente entender que
não é oferecer o meu produto ou oferecer minha marca em todos os canais, mas é eu me fazer presente aonde o meu cliente está e prover para ele a experiência que ele tem, né, no canal digital, muito parecida ou igual no físico, né, e conseguir manter esse contato do cliente ativo, né, com esses canais. E às vezes acontece muito, né? Você tem marcas nativas digitais que vão para o físico e aí o cliente tem aquela baita experiência no digital, a entrega é rápida, o site funciona super bem, né? A descrição tá ótima. Você vai numa loja e, pô, no primeiro momento você não consegue ser atendido bem, você não consegue achar a roupa que você quer. Acabou a experiência, Com certeza. né? Então, é assim, é detalhe. Então, você tem que estar muito atento, né? De não é, ó, vou sair soltando o canal por aí. Não. Eu preciso estar onde o meu cliente está, mas provendo a mesma experiência sempre, Sim. né? E eu acho que existe um gargalo aí, porque até uma experiência pessoal minha de consumir uma maquiagem que eu sempre comprei online. Outro dia fui surpreendida por ela na farmácia, junto com vários outros tipos, e ali não tem nenhuma especificação de tipo de pele, para que serve aquele produto e etc. E aí eu saí de lá sem essa maquiagem, voltei para minha casa, pesquisei sobre esse produto, e aí depois, como eu queria rápido, falei, eu volto lá e pego esse produto depois de ter estudado. Então, e assim, eles acabaram perdendo a minha venda no digital para o marketplace, que é uma farmácia, porém, eles conseguiram me conquistar pelo digital, senão eu não compraria. Então, eu acho que essa junção de um consumidor que eu não iria na farmácia se eu não tivesse visto essa maquiagem lá de volta, eu teria comprado pelo site, mas aí, como é uma coisa que precisa ser rápido, você já sabe que ali tem. Então, eu acho que esse olhar do justamente a pessoa ter a opção de poder fazer o que ela quiser, do jeito que ela escolher e com as informações necessárias, principalmente no site, porque o vendedor também vai saber todos os produtos que tem dentro de uma farmácia com especificação de pele. É impossível, né? Então eu acho que essa é um complemento fundamental quando eles se conectam e a venda sai, independente do canal. E pegando esse ponto, olha que interessante, né? A gente vivendo o digital, o quanto a gente se preocupa e quanto essa marca provavelmente se preocupa na hora de vender digitalmente numa RD, Uhum. com uma bela descrição, né, com uma foto bacana, com tudo, e olhando 100%. E aí é isso, você acabou de falar, a farmácia física, ela é o marketplace físico, Sim, né? E aí, pô, cadê o trade, né? Cadê aquele. Não, é a minha marca que você está expondo na sua loja. Qual é o cuidado que você deve ter com a minha marca na hora de expor, né? Precisa ter informação. Então é isso, a gente não pode deixar a experiência ser diferente, com né? certeza. Tipo, fecha, você vai ter a mesma informação nos dois lugares, né? Isso. E quais são os indicadores que ajudam a tomar essa decisão com mais confiança, assim, de estar no físico e no digital simultaneamente? Além dos indicadores, eu diria que tem uma questão primeiro estratégica, e é muito naquilo que eu comentei agora há pouco, o porquê nós estamos no digital e o porquê nós estamos no physical. Qual é a estratégia que está por trás? E aí, obviamente, os indicadores, a gente começa a olhar alguns pontos que a própria operação traz para a gente. Então, por exemplo, a gente sabe que regiões, às vezes, determinadas regiões, a entrega no e-commerce ela não é tão rápida e tão eficiente como nas grandes metrópoles, nas grandes capitais. Então, você começa a surgir oportunidades, estando no meio físico, para fazer exatamente o que você comentou. Putz, era mais rápido, eu precisava do produto ali naquele dia, ou eu precisava do produto para o dia seguinte. Se eu fosse pedir no online, talvez demorasse 2 dias, 3 dias, não era o suficiente naquele caso. Então, você ter essa oportunidade de estar ali de forma rápida, de forma quase que no momento que você quiser, porque você vai à loja física e compra, ou trazer conveniência. Putz, eu não quero me deslocar, eu não quero pagar estacionamento, eu não quero perder tempo em fila, eu quero receber na minha casa, mas eu não tenho tanta urgência, eu posso esperar um dia, eu posso esperar 2 dias. Então, dependendo da categoria de produto, essa conveniência faz sentido. Então, quando a gente olha para uma linha, como você comentou, de maquiagem, de cosmético ou de cuidados pessoais, alimento, bebida, são coisas que muitas vezes você precisa numa velocidade mais rápida. Sim. Mas na hora de comprar um eletrônico, talvez você não precisa no mesmo dia. Você pode esperar uma compra muito mais programada. Então, depende muito da categoria que a gente está trabalhando. E aí, obviamente, de novo, a experiência.
O online ele vai trazer muita informação, ele vai trazer muito conteúdo, mas às vezes é uma maquiagem que você precisa aplicar na sua pele, você precisa testar. Você tem o receio de assim, peraí, será que esse tom é exatamente o tom da minha pele ou não? Então, cosmético é uma linha que a gente tem várias marcas, então eu gosto de trazer bastante esses cases, porque é uma das categorias que eu diria que ele traz melhor essa amplitude. Por mais que o digital, e aí, quando a gente pega alguns dados dessa categoria de beleza, existem hoje mais de 150 mil novos entrantes na categoria. Por que tudo isso? Porque cada influenciador, cada digital creator criou a sua marca, ficou fácil de você desenvolver embalagem, desenvolver produto e começar a vender. Essa curva que antes, essas barreiras antes que você tinha para se criar uma marca, um produto, ficou muito pequena e o influenciador ganhou força para fazer tudo isso. E essa é uma das principais categorias onde isso acontece. E aí esse tipo de marca que nasce digital, ela, com o crescimento da marca, o próprio consumidor nos canais digitais começa a pedir: quando que vocês vão estar na farmácia? Quando que você vai estar no shopping perto da minha casa? Em que momento eu vou poder ver? Pô, eu tô louco para comprar o teu produto. É muito comum você olhar nas redes sociais dessas marcas o consumidor pedindo a presença física. Então, esses dados todos são alguns dos insights que vão gerando para a gente olhar e falar: opa, peraí, essa marca no físico ela está muito bem resolvida, mas o próximo passo de crescimento precisa ser estar no digital. A gente fala bastante que a gente está no momento do mercado human to human, né? Então, as pessoas estão se relacionando cada vez mais e querem se relacionar cada vez mais com quem está por trás da marca, né? Por quem está por trás dos produtos. Eu não quero só comprar um produto. Eu quero saber quem é você que está por trás, né? Quais são os seus valores, como você pensa. E tudo isso traz a gente para um momento que os dados e os nossos principais KPIs ali, né, meu GMV, o ROI que eu tenho em cada um dos lugares que eu estou vendendo, né, o meu SLA de entrega, eu acho que ele vai me dando o caminho, né, para onde eu estou indo, né? Então, estou saindo do ponto A ao ponto B. Mas para eu sair do ponto A ao ponto B, eu posso pegar alguns atalhos, posso virar à direita, posso virar à esquerda, tá trânsito aqui, eu vou para lá. E aí, tudo que é qualitativo dentro desse processo é o que faz a gente a gente olhar para essas pequenas estratégias ali que fazem a gente tomar uma decisão, por exemplo, de criar uma pop-up store e entender que, putz, tem um lugar ali que o meu público tá precisando ver meu produto fisicamente. Pô, vou criar uma loja enorme, vou gastar um dinheiro, como que eu faço? Pô, deixa eu colocar uma pop-up store ali, deixa eu entender o público físico ali naquele ambiente, testar um pouco e entender como que esse público vai reagir à minha marca no presencial, né? Então, é importante a gente olhar muito agora para o que é qualitativo, né? O que é quantitativo, assim, eu acho de novo, né? É o dia a dia, né? O nosso cockpit ali para onde a gente tem que ir olhando para chegar sempre no final do mês na nossa meta. Mas o como chegar, né? E aí as estratégias e as tomadas de decisões no meio, elas são cada vez mais qualitativas. E alguns dados acabam sendo muitas vezes não necessariamente o dado da loja, mas são dados que, cruzados com os dados da loja, você consegue criar uma interferência. Por exemplo, no verão, as vendas ali muitas vezes no mês de janeiro, no digital, elas reduzem. Mas, por exemplo, uma marca de maquiagem, de protetor solar, se você criar uma pop-up store perto da praia, Arraso. falta produto. É verdade. Você pode abastecer e dificilmente você vai dar conta da demanda. Então, esse mesmo consumidor, ele vai continuar comprando, mas ele está saindo do canal digital e ele está migrando para lá. Então, é um dado meteorológico, é um dado de sazonalidade, é um dado de calendário que a gente já conhece, que não necessariamente vai estar como um KPI que está sendo monitorado do digital, mas que faz total sentido, porque já é sabido que isso vai acontecer. Isso é muito interessante, né, gente? E você falou de dados, tipo, depende, né, do tipo de dado. Quais são os dados que realmente movem o ponteiro, além dos óbvios como ROAS e o CAC? Esses dados, eu diria que eles vão muito nas métricas de rentabilidade do negócio.
Então, quando a gente olha para rentabilidade, você tem que olhar o ROAS, você tem que olhar o ROI, você vai olhar o CAC. Essas métricas vão olhar muito como que está o teu custo de aquisição, como que está sendo o resultado das tuas campanhas. Mas junto com tudo isso, quando a gente olha para a operação, aí você tem diversos outros KPIs e SLAs que você tem que cumprir. Então, você tem o OTD, por exemplo, que mostra ali o nível e a velocidade de entrega, se essa entrega chegou no dia, da forma correta, como tinha que chegar. Você tem o tempo de expedição, por exemplo, de um produto, que interfere também nesse OTD. Então, quanto mais rápido você expedir o seu produto, mais rápido isso vai chegar na casa do consumidor. Então, tem diferentes métricas dependendo para o parâmetro que você quer olhar. Se você quer olhar para a questão mais de pré-clique, de campanha de marketing, de aquisição de cliente, você vai olhar alguns indicadores. Se você vai olhar para a parte operacional, você tem outros indicadores. E aí, se você vai olhar o DRE da sua operação, aí você tem os indicadores mais financeiros, de fato. Então, depende muito para qual camada você vai olhar. E, obviamente, essas camadas elas estão todas conectadas. Então, por isso que a gente acredita muito que a operação e a jornada toda que você tem dentro do processo de compra, ela está muito conectada. Não adianta você olhar um indicador de campanha, de CAC, de ROAS, sem olhar um indicador operacional, porque você pode ter um retorno de investimento de campanha maravilhoso, você pode concluir, às vezes, o fechamento do pedido, então a tua jornada aparentemente foi maravilhosa, mas se a tua operação não seguir os mesmos indicadores e não entregar no time o produto correto, com a embalagem correta, esse cliente se perdeu e você não vai ter uma recompra depois. Então, todos os indicadores do pré, do pós e do clique, todo o processo, toda a jornada, ela está muito conectada. Ela sozinha, fragmentada, você vai ter indicadores que muitas vezes podem te enganar dentro do processo inteiro. Complementando, Nicolas, eu acho que tem 2 aqui que movem muito o ponteiro. CSAT e NPS. Que é o quê? O que move o ponteiro é a satisfação do teu cliente, né? E o quanto esse cliente vira promotor da sua marca. E por isso que a gente fala que a gente não pode pensar que o clique ele é o fim, né, do processo do digital, mas ele é o começo. Porque é a partir daquele clique que você vai saber qual é a satisfação do seu cliente com a experiência que ele teve com a sua marca, né, o quanto ele está promovendo a sua marca. É a partir dali que começam a gerar dados de valor agregado mesmo para que você consiga dar o direcionamento e atender cada vez melhor esse cliente. Então, apesar de não serem, né, os dados ali que no dia a dia a gente está controlando, que não né, estão em partes na nossa mão, mas não estão, eu acho que esses 2 eles movem o ponteiro, né? Porque a satisfação do cliente é o que vai sempre fazer com que a gente mude o jogo, venda mais, né, e possa, né, estar mais disponível ali em outros canais. Não, e esse negócio de promover, né, no boca a boca, é o que você pode gastar muito em campanha, tudo bem, vai conseguir também, né, captar clientes, mas o boca a boca é impressionante como que ele faz. Um exemplo que vocês vão acreditar que é verdade, cara. Um morango do amor. Alguém foi lá e publicou o morango do amor. O Brasil comeu o morango do amor. Todo mundo pegou aquilo como se não posso morrer sem provar isso. Acabou a moda, agora você tem que, sei lá, onde que você encontra isso, mas eu acho que é muito nesse lugar. E hoje a gente tem muito influenciador, né, que também dá são pessoas, né, e que também acabam como um efeito dominó mesmo. Alguns acabam atrapalhando nesse lugar de influencer. Então você é uma influencer lá que promove o bet, mas tem uma marca de maquiagem. E aí você tem mais de 300 mil reclamações em um ano. Pronto, isso acaba influenciando uma cadeia enorme. Tem sim um monte de influenciador que é nichado, né? Eu sou jogador de futebol e eu falo de chuteira. Beleza, o cara entende do assunto. Sou corredor e falo de tênis. Ok, agora ser uma pessoa que nada a ver com isso e começa a vender e entra nesse mundo, pessoal, 54 milhões de seguidores, mais 1/3 do Brasil. E como que você atende isso sem cair nesse grande gargalo que é o volume de pessoas com um produto de qualidade, com um bom atendimento no pós, no pré, enfim, eu acho que é perigoso, mas é necessário até para a gente abrir os olhos e falar, bom, para que lado eu vou? Para o influencer caro
ou para o cara que entende desse assunto, porque o boca a boca é o que vai ser que vai mais influenciar o cliente, é verdade isso que eu tô falando aqui? Não, tem bastante verdade e vai no assunto que a gente falou agora há pouco, né? Toda vez que você vai utilizar um influenciador, né, uma estratégia de marketing de influência, lembre-se de como estão as relações de marketing. É human to human. Então, são pessoas que realmente querem se relacionar com pessoas. Então, quando você vai escolher alguém para fazer, né, essa influência ali da sua marca, para fazer esse marketing boca a boca, essa pessoa tem que ter total os valores que você tem, que a sua empresa tem, que a sua marca tem, que o seu consumidor tem, né? Porque aí vai fazer a diferença, vai gerar um raporte na hora que ele estiver fazendo de fato ali a promoção, né? Então, é, assim, não dá para fugir do marketing de influência e falar que isso não é uma realidade, cada vez mais, né? Até porque a gente sabe quanto a gente vem se reunindo cada vez mais em comunidades, né? O quanto o pertencimento ele vem se tornando cada vez mais, né, uma vontade ali do consumidor quando ele está se relacionando com a marca, né? Mas você tem que sempre lembrar que toda a sua marca ela é formada por pessoas, né? E que esse consumidor ele está atento a todas essas pessoas que estão por trás, né? E essas trends, né, quando você tem aí esse momento de boom de vendas dos produtos e no mundo digital isso tem cada vez ficado mais rápido, mais constante, de novo, é muito importante que você tenha uma operação por trás sustentando tudo isso. Então, muitas vezes você tem agora lives ali de influenciadores que dão picos de vendas. Se você não tiver a tecnologia correta por trás, se você não tiver uma operação bem estruturada por trás, toda aquela experiência gerada de um preço legal, momento legal, a venda acontece, mas, de novo, a recompra não vai acontecer. Ali o NPS, o CSAT, vai ser ruim, porque o produto não vai chegar a tempo, a embalagem não vai ser legal, vai levar muito mais do que o esperado. Então, o processo final, que é o que vai ficar na cabeça do cliente, né? A experiência operacional, no final, acaba sendo a última experiência. Então, a primeira foi muito boa, mas a última imagem que ficou daquela marca, muitas vezes é uma das mais importantes que vai gerar essa recompra. Então, esse cuidado que as influenciadoras, inclusive, muitas delas não estão tendo. Então, a gente tem visto influenciadoras errando em embalagem, tendo muito problema de reclamação por problemas de embalagem, outras com problemas de tecnologia. Então, tem sido recorrente nesse mundo que a gente está vivendo, as influenciadoras fazendo grandes vendas e muitas vezes gerando grandes frustrações nos seus públicos. E não gera retorno porque ninguém volta, né? Eu acho que o desafio é esse. A compra, comprei. Como que a gente vai fidelizar essa pessoa? Como que ela vai lembrar de mim e voltar aqui? Ou nunca mais vai aparecer, né, no caso. Gente, quero agradecer essa conversa, muito boa, enriquecedora, como sempre. Muito obrigada pela presença. A gente espera vocês sempre aqui para estar compartilhando conhecimento que vocês têm de sobra. Muito obrigada, Nicolas e Diogo. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Paola. Até a próxima. E você que nos acompanhou até aqui, continue seguindo o E-Commerce Brasil em todas as plataformas, porque lá você tem informação o dia inteiro, do portal ao Instagram, ao LinkedIn, é lá que você encontra. Muito obrigada, tchau, tchau.